paz do Senhor Jesus, amados e amadas irmãs, é com muita alegria que estou aqui mais uma vez compartilhando com vocês aquilo que o Senhor tem colocado em meu coração. E hoje Deus colocou em meu coração uma mensagem que tem como título: Como posso ser escolhida se tenho uma vida fracassada? Melhorando, como eu posso ser escolhida do Senhor se eu tenho uma vida de luta, uma vida de dificuldade, nada do que eu coloco a mão parece dar certo, as pessoas zombam de mim, as pessoas me perseguem onde quer que eu esteja? Como eu posso ser uma pessoa escolhida pelo meu Senhor, sendo tão desprezada e odiada pelas pessoas? Amém? Então, se Deus já falou o teu coração com este título, fica ligadinho aqui até o final e vem comigo. Jesus, ele era filho de Deus, o próprio Deus, escolhido para cumprir um ministério, e sofreu lutas, desavenças e perseguições. Desde quando ele foi gerado, a perseguição era muito grande pelo nosso Cristo. Aleluia! Nós vamos ver isso no livro de Mateus, capítulo 1, no verso 18 e 20. Do 18 ao 20, que vai dizer: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, despojada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Aleluia! Então ali, Jesus acaba de ser gerado no ventre de Maria. E essa gestação, ela já vem causando ali uma certa turbulência, uma certa desavença, E até mesmo um momento de dúvidas na vida de José. E acredito que também na vida de Maria. Imagina, de repente, uma jovem se achar grávida, ela tendo a certeza que é da parte do Senhor, mas sabendo que é ser tirada ali de louca, que as pessoas não iriam acreditar. Então, Jesus, ele já é gerado com uma intriga ali. Em Mateus capítulo 2, Herodes, ao ouvir que Jesus ele havia nascido e era rei dos judeus, ele se toma ali de uma ira muito grande e ele começa agora a querer perseguir Jesus. Ele quer ali que os magos avisem para ele onde Jesus vai nascer, a fim de acabar com a vida dele, porque ele não suportava ter ali alguém maior do que ele, ter ali um rei dos judeus. Isso para ele era o fim. E nós vamos ver isso em Mateus capítulo 1, que vai dizer assim: E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que os magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram: Onde está aquele que é nascido do rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se de toda Jerusalém com ele. Então, Jesus ele já chega ali também perturbando as pessoas daquela cidade, trazendo ali já uma perseguição, um certo sentimento ali contrário do que nós queremos receber, do que nós desejamos, do que o nosso coração pretende, E sendo que ainda assim, ainda que as pessoas não conseguem entender que nós somos escolhidos e que há um plano para a nossa vida, Deus ele está nos guardando e nos guiando a todo momento, nos fortalecendo, nos dando sabedoria para atravessar esses momentos de dificuldade, para entendermos que quem nos chamou foi Ele e não o homem, ainda que aqueles que estejam à nossa volta não conseguem compreender ou tentam minar esse chamado dentro do nosso coração. Aquele que nos chamou, ele é muito maior e mais forte para nos garantir a vitória. E ali no verso 12, a perseguição contra Jesus não para. E ele vai dizer assim, Mateus 2, 12:
E sendo por divina revelação avisados em sonho para que não voltasse para junto de Herodes, partiram para a terra por outro caminho. 13. E tendo-se ele retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: Levanta-te e toma o menino e a sua mãe, e foge para o Egito. E demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Então, Herodes ele está ali realmente determinado a procurar a Jesus para matar ele, mas o Senhor, como eu acabei de dizer, que nos guarda, que nos guia, que nos protege, ele toca ali no coração dos reis para que eles não voltem para Herodes para dizer onde está Jesus, e aparece ali também para José e fala: olha, vai se esconder no Egito, sai daqui, fica lá guardadinho, e eu vou estar ali te sustentando até que chegue o tempo que você possa dali sair. E assim José obviamente obedece e faz. Aleluias, glória a Deus. No versículo 19 e 20, o anjo ali, né, torna a aparecer para José e diz: olha, agora é a hora de sair do esconderijo, pode voltar que está tudo tranquilo. Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito, dizendo: Levanta-te e toma o menino e sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Então a gente vai ver aqui, ó, já estão mortos. A perseguição de Jesus não era por uma pessoa. Eram muitas pessoas que tinham esse mesmo objetivo, de não deixar com que o rei dos judeus viesse ali crescer e cumprir as promessas que Deus já tinha separado para ele. E muitas das vezes nós nos permitimos nos angustiar, nos entristecer, porque somos perseguidos. Somos perseguidos na nossa casa, somos perseguidos no nosso trabalho, somos perseguidos em diversos setores e áreas da nossa vida. E chegamos a colocar em dúvida: será que Deus é comigo? Será que Deus está vendo tudo isso que eu estou passando? Como é possível? Como posso eu ter ali um chamado de levita, um chamado de ministradora da palavra do Evangelho, missionária, enfim, todos os chamados que Deus nos concede, e muitas das vezes nós colocamos isso em dúvida, por questão da perseguição daqueles que estão à nossa volta. Mas esquecemos que o próprio Mestre, Cristo, aquele que morreu na cruz e se entregou por nós, ele sofreu perseguição desde o princípio. E não somente ele, como os discípulos deles, os seus sucessores, passaram pela mesma coisa, mas todos foram glorificados. Todos foram cuidados e guardados para o Senhor, pelo Senhor, para que o teu chamado de fato viesse a se cumprir. Aleluias, glória a Deus. Deus, ele é fiel e ele está sempre disposto a nos guardar, a cuidar de nós, principalmente quando nós temos um coração voltado para Ele, quando nós entendemos que o caminho é estreito, é espinhoso, é dificultoso, mas vale a pena servir ao nosso Deus. No capítulo 4, nós vamos ver que Jesus já está ali, né, na sua fase adulta, e a perseguição ela não para. E agora ele vai ser tentado ali pelo próprio diabo, né, pelo próprio inimigo das nossas almas. Capítulo 4, versículo 1. Então foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Note que ele foi conduzido pelo Espírito. Deus já sabia que ele iria ser tentado, mas Deus o conduz para o deserto, permitindo que ele passe por essa tentação. Tem momentos na nossa vida, tem lutas que nós passamos que não é o que Deus quer, mas ele permite que aconteça. Porque ele entende que vai ser dentro da perseguição, dentro da luta, que nós vamos crescermos espiritual. Que nós vamos ter um relacionamento maior com Deus, que nós vamos ver de fato a sua grandiosidade, ela se realizando, ela se cumprindo. Ali nós vamos de fato entender que Deus está do nosso lado e cuidando de nós. E no verso 10 e 11 do capítulo 4 vai dizer: Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Eu pulei ali, né, a passagem da tentação, porque muitos conhecem. Jesus, após ser conduzido pelo deserto, o diabo aparece para ele e tenta ele 3 vezes. E as 3 vezes Jesus, ele não se inclina, ele rejeita.
E ali na última, ele responde ali pela palavra, né? Vai-te embora, sai daqui, porque estás escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. A quem você tem adorado, a quem você tem servido, a quem você tem depositado a tua confiança, é no nosso Deus? Porque se é, você pode descansar tranquilo, que mal nenhum te atingirá. Deus, Ele está cuidando de nós no oculto, no secreto, nos mínimos detalhes, em momentos e lugares que nós nem imaginamos, mas Ele está ali, Ele está cuidando de nós. Aleluia. E mesmo ele sendo perseguido, ele tinha um ministério a cumprir, ele tinha um chamado, ele era escolhido, ele foi enviado pelo próprio Deus. E talvez nesse momento você esteja se questionando, mas Jesus, ele era Deus, ele é o Deus. Sim, ele é, mas quando ele estava aqui na Terra, ele estava em sua condição 100% humana. Ele sofria, ele sentia fome, ele se alegrava, igual a qualquer um de nós. Então, de qualquer forma, mesmo ele sendo o próprio Deus, né, ali não era uma tarefa fácil para ele. Nós vamos ver no decorrer da sua trajetória que Jesus, ele se entristeceu, ele se angustiou, ele se irou, assim como nós nos iramos, né? E Deus permite que o próprio Deus, o Filho dele, venha em condição humana para nos mostrar que é possível vencer. E nós, fazendo um comparativo pelo que Jesus passou, as perseguições e lutas que nós passamos hoje nem se comparam. Como se diz, né, é fichinha perto do que a gente passa hoje em dia. E por muito menos, muitas das vezes, queremos desistir, queremos abandonar aquilo que Deus confiou na nossa mão. Nos permitimos nos entristecer com palavras contrárias, com pessoas que não têm visão, vida espiritual e querem diminuir a nossa importância para com Deus. Mas Deus, Ele sempre vai usar algo ou alguém para reforçar a promessa que Ele já nos fez. Aleluia. Não desanime, permaneça firme. Eu sei que esse vento está forte, está difícil. Tem momentos que você não consegue nem de pé ficar. Mas não se preocupe, porque se você cair, você cairá nos braços do Senhor. E Ele te sustentará, e Ele te socorrerá. Quando você achar que já não tem mais jeito, que você já não suporta mais, quanto menos você esperar, irás ver a providência do Senhor a teu favor. Aleluia. E o próprio Jesus, ele também nos motiva a permanecermos firmes. E nós vamos ver essa motivação dele no capítulo 5, verso 10, que vai dizer: bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Olha essa afirmativa do Senhor. Bem-aventurados são os que sofrem perseguição por causa da justiça. Se você tem feito aquilo que Deus tem confiado nas tuas mãos, em espírito e em verdade, se você tem sido fiel ao Senhor e aos seus mandamentos e ainda está sofrendo perseguição, é dessa perseguição que Jesus está dizendo. Uma perseguição por causa da justiça. Você tem sido luz e a luz atrapalha. Quando você está ali quietinho no teu quarto, tudo apagado, e de repente vem uma luz do nada, ou alguém vem e acende a luz, chega a doer a nossa vista. E no plano espiritual não é diferente. Quando nós estamos mediante as trevas, quando nós estamos mediante a escuridão, e nós somos essa luz que incomoda os olhos daquele que está nas trevas. Mas Deus nos envia até essas pessoas para que nós possamos alumiar a vida delas também. Falar do amor de Cristo e poder transformar a vida deles, assim como Jesus transformou a nossa. Nós somos canal para que Jesus entre ali e cumpra aquilo que Ele já havia separado para cumprir. E nós vamos sofrer perseguições, mas são perseguições que não são para a nossa morte, mas para a nossa vida eterna. Perseguições que não são para nos destruir, mas para nos ajudar a crescermos ainda mais no nosso relacionamento com o Senhor. Amém? Aleluia, glória a Deus. E ainda no capítulo 5, no verso 12, vai dizer assim, exultai e alegrai-vos,
porque grande é o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Alegrai-vos, exultai-vos. Está na perseguição, está na luta, está no eno, dá glória a Deus, glorifica, alegra-te, porque os grandes profetas, os quais estão escritos aqui neste livro sagrado, no nosso manual, também sofreram perseguições ainda maiores do que esta que você está passando, mas eles foram fiéis até o fim e hoje estão descansando no Senhor, para que possam desfrutar daquele lugar maravilhoso, celestial, que tanto nos aguarda, aleluia, oh Deus. Esses homens sofreram perseguições, mas eles também tiveram momentos de glória. Eu tenho certeza que essa fase está difícil, está doendo, mas se você fizer uma autoanálise, você verá que o Senhor já lhe proporcionou muitas alegrias também, muitas outras Ele tem ainda reservada para ti. Mas é necessário permanecermos firmes, ainda que muitas das vezes sangrando, com a alma rasgada, dolorida. Aleluia. O Senhor, Ele nos refrigera. O Senhor, Ele nos fortalece, Ele nos revigora. Ele renova nossas forças e diz, filho, vai, eu sou contigo. Aleluia, glória a Deus. E Ele está ali sempre nos orientando, nos alegrar, porque o nosso galardão não é aqui na terra. Aleluia, glória a Deus. Veja também o que diz no verso 18. Porque em verdade vos digo que até o céu e a terra passem, nem a jota ou tio me tirar da sua lei, que tudo seja cumprido. Aleluia. Mais uma vez Deus vem aqui nos animar, nos dizendo, olha, não te preocupa, porque tá doendo, mas tudo que eu te prometi, ele não vai passar. Ele vai se cumprir, porque eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E aquilo que eu te prometi lá no início do teu ministério, lá no início do teu chamado, está aqui, guardadinho na palma das minhas mãos. E na hora certa eu vou te entregar. Ele vem nos ensinando várias coisas para não errarmos o caminho do céu. Aleluia. A partir ali do verso 18 começa diversos ensinamentos do Senhor, nos conduzindo ao caminho dos céus, nos conduzindo a passar ali pelo caminho estreito e apertado. Aleluias. E no verso 38, ele vai nos reforçar a não combater o mal com o mal. Porque muitas das vezes a gente passa pela perseguição, a gente ouve determinadas coisas e nós queremos reagir da mesma maneira, ou até pior. Mas Jesus vem dizendo, não, tu és separado. Tu és meu discípulo, eu te separei desde o ventre da tua mãe, eu te chamei. E a tua conduta agora ela tem que ser diferente. Mortifica essa carne, assim como ele repreende Pedro lá em Malta, quando ele quer cortar a orelha daquele servo que está ali, para levar preso Jesus. Quer dizer, Pedro está ali achando que está fazendo um bem, e ele pega ali a tua espada, corta a orelha e ele fala, não, Pedro, esse é o Pedro antigo, Pedro que me conheces, não age assim. E não é diferente para nós. No capítulo 5, versículo 38 e 39. Ouvistes o que foi dito? Olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer que te bater na face direita, oferece-te também a outra face. Aleluias. Não adianta a gente querer agir da mesma maneira, porque o nosso caráter, a nossa essência não é essa. Quem está conosco não é o mesmo. E ele nos garante que nós não precisamos disso. Porque nós temos um advogado fiel, verdadeiro e justo, para advogar a nosso favor a todo momento. Então, se alguém der na tua face direita, oferece a esquerda. Mas quando a Bíblia diz oferecer à esquerda, não é que você vai viver apanhando, mas que você tem que, muitas das vezes, se calar, deixar passar, respira, conta até 10. Diz, olha, Senhor, tu tá vendo, me ajuda. Aleluia. E Ele certamente vai te ajudar. Em todo o ministério de Jesus, veremos pessoas tentando fazer Ele parar, ou até mesmo rindo, debochando do teu chamado. Quantas vezes tu abriu a tua boca para falar de Jesus para alguém? Ou para dizer aquilo que Ele fez na tua vida e as pessoas debocharam, as pessoas não deram credibilidade e você se entristeceu, se frustrou.
Até se questionou se realmente Deus era contigo naquilo. Mas Jesus passou pelas mesmas coisas. Olha no capítulo 9, versículo 11 e 13. E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse: não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. No verso 24, disse-lhes: retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Então aqui, né, eles estão ali questionando Jesus, começam a ver Jesus se dizendo filho, rei dos judeus, filho do Deus Altíssimo, e agora ele está ali sentado com publicanos, com pecadores. Como pode um homem escolhido, separado, com tanta, né, importância, se dizendo aí filho do nosso Criador, está sentado no meio de publicanos, está sentado no meio de pecadores? Muitas vezes olharam para você e questionaram aquilo que você estava fazendo no momento, não entendendo ali, né, que Deus tinha um propósito naquela situação. E Jesus, ao ouvir isso, ele já diz: olha, não necessitam os médicos de são, mas sim os doentes. Se você já está curado, né? Se você já conhece, já está salvo em Cristo Jesus, eu não preciso gastar tanto tempo contigo. Mas esses publicanos, esses pecadores, o qual vocês estão julgando, eles precisam conhecer o meu amor, eles precisam conhecer de mim, para que eu possa entrar na vida deles e transformá-los. Muitas das vezes é necessário que eu e você estejamos no meio dessas pessoas, claro que não se contaminando com as práticas pecaminosas deles, mas levando ali para eles o novo, levando ali para eles a Cristo Jesus, as maravilhas que Ele faz, às vezes testificando daquilo que Ele já fez na nossa vida, para fortalecê-los a sair daquela situação. Aleluias, glória a Deus. E ainda no capítulo 9, no verso 24, Jesus chega ali, ele entra, ele ressuscita uma menina, mas ele, antes que ele concretize ali aquele milagre, ele diz para eles: olha, não se desesperem, essa menina não está morta, ela está só dormindo. Porque Jesus já sabia que quando ele chegasse, ele ia ordenar o espírito de morte, ia bater e retirar daquela menina, ela ia voltar à vida. Mas eles, não entendendo ainda isso, ainda com seus olhos da fé bem fechados, eles começam a rir e debochar. Aleluias. E ali Jesus, ele mais uma vez, ele mostra que Deus é com ele, que ele tem um chamado, que ele é separado, lavado e remido, e ele faz aquele milagre. E é isso que nós temos, e esta é a certeza que nós temos que ter em nosso coração, que nós somos lavados e remidos pelo nosso Senhor. E quando tudo parece difícil, quando as pessoas estão rindo, quando as pessoas não estão dando credibilidade, é aí que ele se revela através da nossa vida, para alcançar aqueles que ainda não conhecem.